Pois muito bem, muito boa noite para quem está chegando agora. Então, a partir de agora, no Entrevistas de Atitude desta terça, por aqui Karina Faria, falando sobre muita música da boa, que é o que importa, os meus convidados sempre ilustres. Hoje eu terei a honra, então, de conversar com Daniel Christian. E chegou a vez, estavam já me cobrando, né? Tá, e aí, Karina? Beatles, Stones, Led Zeppelin, tá, mas e aí? The Doors? Hoje, então, chegou a vez de conversarmos e sabermos muita coisa, muito lado bem especial em relação à carreira de Jim Morrison, em relação a The Doors e, claro, a Daniel Christian, super fã number one aí, precursor da maior banda até então, que faz tributo aqui no Rio Grande do Sul e também no país, pois o Daniel vai falar mais. Enquanto isso, para quem está chegando agora, nosso muito boa noite. Estamos, então, no oferecimento de Mecânica MV, que está contando aí com o serviço de geometria automotiva. Também conosco aí o Alessandro Brave, que trabalha, então, com artes marciais, kickbox, boxe e defesa pessoal, bem como aí uma educação física, condicionamento físico, lembrando, né, que a sua saúde mental em primeiro lugar. Também conosco aí a VMB, que está trabalhando então com design gráfico há mais de 20 anos aqui na cidade de Antônio Prado. Pois é. Também conosco a Imobiliária Marim, que está há mais então de 20 anos aqui no mercado, no coração aqui de Antônio Prado. Siga lá no Instagram, @Imobiliária Marim, a casa do seu negócio. Também conosco aí, patrocinando Entrevistas de Atitude, casinha de varanda, onde a sua viagem acontece, fica aí na cidade de Bento Gonçalves. Também conosco, então, H2 Físio, conta aí com musculação, funcional, dança, natação, tudo isso e muito mais aí para você, tá? Mais uma vez, muito obrigado, então, aos patrocinadores do Entrevistas de Atitude aí desta terça-feira. Daniel Christian, meu convidado, então, desta noite. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Logo mais teremos também outro convidado aí para conversar com a gente. E Daniel, desde já, onde começou essa tua paixão e essa tua curiosidade em relação tanto a Jim Morrison e tanto a história aí de The Doors? Muito boa noite, Karina. Boa noite aí aos teleouvintes. Pois então, Karina, é uma história um pouco longa, né? O tempo voa, né? Agora, quando eu fico pensando, quando eu era um menininho lá, em 94, por aí, tudo começou quando uma vez eu estava com uns amigos, naquela época que o amigo que tinha 18 anos pegava o carro do pai, roubava o carro do pai e ia para Ipanema, na época, que era o Point, assim, de Porto Alegre, e para Ipanema tomar cerveja no domingão. E aí, numa dessas, eu voltando, meio bebinho, assim, no carro, meu amigo colocou uma fita cassete, assim, começou a rodar Riders on the Storm. Uau! E naquele momento, assim, eu senti uma coisa muito estranha. A musicalidade foi tomando conta de cada célula do meu corpo, assim, eu entrei em transe com aquela música. Eu fiquei, assim, ó, pasmo com aquilo. E ele me olhou muito surpreso. Ué, tu não conhece The Doors? Eu nunca ouvi na minha vida. E a partir daquele momento me deu esse estalo, né? Daí eu, que música mais hipnotizante. Foi isso. Hipnotizado pela música. E a partir dali eu comecei a pesquisar The Doors, né? Só que naquela época não tinha internet, era tudo na raça. Eu tinha que conversar com os amigos que tinham os discos antigos, tu tinha que ir nas lojas que vendiam disco, conversar com os vendedores, os caras te indicarem. E assim eu acabei chegando no filme do Oliver Stone, que é o The Doors. Do Oliver Stone, que é um filme muito polêmico, né? Porque a gente sabe que os músicos do Doors não quiseram participar, né? Só o baterista, porque eles não concordavam com o roteiro, né? Mas, tirando o roteiro, até porque mais tarde
Nosso amigo Paulo vai falar sobre isso, né? Que é um cara que se aprofundou em The Doors, mais do que qualquer um que eu já conhecia. E ele vai ilustrar essa parte. Mas, vendo assim do ponto de vista da magia do filme, que foi aí que me atraiu, o Oliver Stone conseguiu passar aquela magia do The Doors, né? Apresentando as músicas durante o filme, foram fantásticas, né? E também as apresentações pontuais do Val Kilmer nos shows, que ele mesmo cantava, né? Ele fazia aqueles cenas de show do Doors, que foi espetacular também. Então, quando eu assisti esse filme, aí eu pirei mesmo, né? Porque eu queria muito assistir uma banda cover de The Doors. E naquela época só existia a Rolling Stones, né, que estava começando, né? Tinha um pouco tempo de vida, e bandas cover de Beatles, que era normal, né? Mas nenhuma outra, assim, né? Ô, Daniel, nessa época, né, tu estava com qual idade até então? Nessa época eu estava com 15 para 16, mais ou menos. No ápice da rebeldia de estar ouvindo The Doors. Também. De certa forma, sim, até me desviou um pouco o foco de que eu queria ser jogador de futebol na época. Eu tinha teste para fazer no Grêmio e no Inter, olha só. Mentira! Meu professor, que era professor de educação física, era conselheiro no Inter, e ele queria que eu fosse lá fazer um teste, né? Mas eu era gremista e nessa época não tinha... É que o futebol também não era essa coisa que é hoje de grana, né? E eu pensei, não, sou gremista, jamais vou fazer teste no Inter. E aí recebi também convite para fazer teste no Grêmio, mas nesse meio tempo eu conheci o rock and roll, e aí o rock and roll me levou para um outro lado, completamente diferente. E aí, mas voltando ali ao início da criação do projeto, quando eu percebi que não existia banda cover de Doors, né? Eu, que nem um maluco, eu começava a ver as pessoas na rua que tinham a camisa do The Doors, que eram aleatórias, né? Tipo, duas, três do ano. Exatamente, se tratando de ver pessoas na rua com camiseta de The Doors, é bem raro, eu posso dizer até os dias de hoje, né, Daniel? Exato. Então, naquela época, assim, durante o ano, eu acho que eu encontrei umas 2, 3 pessoas com a camisa do The Doors, e todas elas eu fui e perguntei, conhece alguém que toca The Doors? E num desses aí, eu acabei chegando num baterista, que acabou me apresentando o tecladista, o Ricardo Farfisa, toca até há pouco tempo tocava na Backdoors. E aí eu conheci o Farfisa, né? E o Farfisa tocava pagode, vai me matar, né? Mas ele tocava pagode nessa época. Eu tirei o Farfisa do pagode para botar no The Doors. E aí aí o seguinte, e aí eu estudava no Julinho, eu estava fazendo o 2º grau no Julinho. Nos tempos áureos, tempos áureos de Julinho. Aliás, hoje Porto Alegre, a nossa querida Porto Alegre está de aniversário, então nosso forte abraço, né? A capital, essa lindeza aí que é Porto Alegre. Capital do rock, inclusive, né? Cidade mais roqueira do país. Sem sombra de dúvida. E aí o seguinte, no Julinho, eu conheci um cara chamado Prates, e o Prates me disse assim, ó, que eu estava atrás ainda para fechar a banda, né? E o Prates me disse, cara, eu conheço umas mulheres aí que tocam The Doors. Daí eu, mulher? Fiquei impressionado, assim, né? E achei fantástico, porque a banda ia ser mista. Imagina uma banda cover de The Doors com mulher. Uau. E aí eu conheci a Aurélia Amada, que era baixista, e conheci 2 guitarristas, a Kelly e a Valkyria. Eram 2 guitarristas, né? Só que a gente só podia ter uma guitarra. Então, as 2 acabaram disputando ali, a Kelly ficou com a vaga. Então, estava formado o time. E a gente foi para casa da Aurélia, lá na Lomba do Pinheiro, fazer o primeiro ensaio. Assim. Ninguém se conhecia, a gente se conheceu lá. Tudo por telefone ainda, no telefone fixo, né? Ninguém tinha celular. Fixo. Orelhão. Tudo no telefone fixo, marcando. No orelhão também, botando as fichinhas lá e marcando o ensaio, né? Gente, a gente está se tratando aí, fazendo esse revival de informações, década de 90, tá? Só para situar aí o nosso ouvinte. E aí o seguinte, chegamos lá, o Ricardo nervoso pra caramba, que ele tremia, a mão dele assim, tremia. E eu tava desenvolto, louco para cantar assim, daí eu cheguei, peguei as mãos do Ricardo assim para acalmar, ele, calma, coração e tal, ele até achou que
eu queria alguma coisa com ele. Ele falou depois, né? Ele disse, te achei muito estranho pegando a minha mão e já me acalmando, né? Daí eu, não, cara, só quero que tu te acalme para tocar, vamos tocar, faz de conta que tu tá em casa. Né? E ali começou os primeiros ensaios, ou então Backdoors Band, não tinha nome ainda, né? Depois surgiu ali no meio dos ensaios o nome, até uma amiga de fora que deu o nome para a banda, e ali foi muito rápido assim também, uma coisa muito rápida. Passou alguns meses, a gente já começou a tocar na Oswaldo Aranha, que a Oswaldo Aranha era o celeiro, né? Do rock and roll, total. Assim, todas as tribos de rock estavam lá. E a gente começou a tocar lá por X e cerveja, né? O nosso cachê era X e cerveja. Um bando de piá de 16 anos ali, 17. E a gente botava 500 pessoas todos os sábados lá, que era um bar do lado do Bar do João, né? Teve vários nomes, né? A gente tocou quando era Redenção, Brugali, Barfim, Lancheria Porto Alegre. Foi trocando de dono e a gente sempre tocando toda semana lá, toda semana, durante anos. E ali começou, ali que começou a história do povo de The Doors, primeiro Doors, né, que eu fiz. Segura aí, então. Que é aí que a história começa, né, Daniel? William. Bom, William Leorato é um grande amigo aqui da cidade de Antônio Prado, viu, Daniel? Bom, depois da tua pessoa, né, Daniel, eu pode ter certeza que o William é tão assim, né, quanto tu, fã do Doors e Jim Morrison. O William relatou aqui, ó. Toquei vários covers do Doors, ouvi muito e ainda ouço. Parabéns, Daniel, pela iniciativa de formar um projeto ousado e bem-sucedido como o de vocês. Abraços. A gente que manda um outro abraço para ti aí, William. Abração, William. Valeu. Foi ousado, sim, cara. Foi ousado mesmo, porque ainda mais naquela época, né? E Doors sempre foi dessas bandas cultuadas, né? Ela era um pouco mais lado B, assim, não era tão como Beatles, Stones, até Led Zeppelin era bem mais popular do que o The Doors. Mas o filme do Oliver Stone é que mostrou The Doors para o mundo com uma força maior, assim, tanto que foi aí que eu entrei de cabeça, mergulhei, né, no projeto. E só que tinha um problema. Dani, só me diz uma coisa, o fato dessa... Não digo dificuldade, mas o fato que nem o termo que tu usou, do Doors ser um lance mais lado B, tu acha que isso que engrandece e sejas uma banda querida e ao mesmo tempo intocável até os dias de hoje? Não, sem dúvida, por não ter caído, digamos assim, uma popularidade lado A, então vamos usar esse termo. É uma banda misteriosa, ela é diferente, ela é uma banda um pouco obscura, depressiva, tem músicas muito depressivas, né? Mas que tem muita profundidade, ela tem muita verdade naquelas músicas. When the Music's Over, né? Imagina quando a música acabar, né? Sim. A música é a tua única amiga, é a tua amiga especial. Então, The End é uma puta obra-prima e é complexa. Eu até admito que no início eu não gostava muito de The End, porque ela era muito complexa para mim. E aí eu comecei a entender melhor, lendo a letra, aí eu entendi a obra, porque às vezes a gente não entende, né? Aí a que obra tá, acaba Daniel. Exatamente, aí que tá, tem um lance também, ao mesmo tempo, dificultuoso, porque, pô, não é simplesmente tu pegar e ouvir, ok, são 11 minutos, muitas das canções de The Doors. Agora que vem outra explicação também, que tem todo um contexto político, tem todo um porquê, coisa que tudo o Daniel vai explicar para a gente, que não é bem assim para ter um ouvido para aceitar, né, e ouvir de fato o que são as letras do The Doors. Não, sem dúvida. O Jim Morrison era um poeta, né? A princípio, e na verdade, ele era mais poeta do que vocalista. Isso é uma coisa que o nosso amigo Paulo vai poder falar depois também. Porque tanto que quando o Jim Morrison acabou indo para Paris, ele estava mais para investir na carreira dele de poeta. Ele sempre quis ser reconhecido como tal. Né? Ele já estava cansado dessa história de rockstar. Né? Ele, se pudesse escolher, eu tenho certeza que ele teria sido conhecido como um poeta no mundo todo. Daniel, ele preferia vender livros do que discos, eu tenho certeza disso. Ok, e ele foi de fato mesmo
meados da década de 60, um rockstar, ou a própria imprensa, a mídia enfatizou isso em cima dele? Porque ele é um cara todo pinta, né, meu? Olha, fazer um top 5, assim, o Jim Morrison, ele fica na number one, em termos de beleza e tudo mais. Ele tinha essa coisa... O cabelo dele era mais estilo aqueles cabelos romanos, né? Ele tinha aquela coisa dionísica nele. E ele era um sex symbol também, né? Ele tinha todos os ingredientes de um rockstar, assim, né? Porque ele cantava muito, né? Tinha uma voz que dava para ver influência de Sinatra e de Elvis nele. Ao mesmo tempo, ele alcançava o grave e o agudo de uma forma raríssima. É difícil tu ver vocalistas como... O único exemplo que eu venho agora, assim, de um cara, dá pra gente ter um paralelo, é o Renato Russo. Também nas músicas, ele tá num gravizão, assim, quando vê, vai pra um agudo, filha da puta, e volta, bro. Isso é horrível, é muito difícil. E o Morrison, ele tinha a voz aveludada em Riders on the Storm e outras músicas, assim como tinha aqueles gritos estridentes dele, assim, que parecia um gato sendo estrangulado. Para quem conhece um pouco mais, né, Daniel? Para quem conhece, jogou um pouco mais na carreira do The Doors, sabe que havia toda uma força misteriosa por detrás daquele homem, né? Em especial Jim Morrison. Pois é, não por detrás da banda, mas em especial ao Jim Morrison, né? Não, tanto que eu não sei se isso aconteceu de fato, porque até eu conversando com o Paulo sobre o filme, ele me conta que a maioria das coisas que tem no filme não aconteceram, né? Foi tudo para deixar bonita a história, né? Aquela coisa hollywoodiana para vender. Ok, faz parte do business, né? Eu faço esse contraponto com ele, né? Mas no filme mostra uma cena que o Jack Roseman, se eu não me engano, ou um outro produtor, oferece carreira solo para ele já. Tipo, Doors é tu, eu não quero os outros. Deixa os outros lá, assina com a gente que tu vai ser o cara. E aí ele tinha uma lealdade com os caras, né? E disse, não, nós somos uma banda, né? Que é um por todos, todos por um. Então, ele tinha um poder, se ele fosse fazer uma carreira solo, ele seria bem sucedido, não tenho dúvida. Mas ele era um cara muito solitário, né? Eu acredito que ele não tinha muitos amigos, então ele ia preferir sempre estar com a banda do que estar sozinho. Agora me fugiu o nome do lugar, mas a vida de Jim Morrison em especial mudou depois que ele foi passar o verão, onde estava Mama Cass, Brian Wilson, tava uma galera mais assim, paz e amor, e ele foi passar uma temporada, né, nesse verão, e a vida dele simplesmente mudou, e aí que ele voltou com tudo para simplesmente escrever obras-primas, né, Daniel? Agora me fugiu o nome do lugar agora, né? Muita informação. Se tu lembrar aí, tu comenta pra gente. Você está falando antes da banda? Quando ele foi montar? Durante aí o Doors. Eu vou te dever. Eu me lembro. Praia de Venice Beach, mas não sei se é essa praia que tu tá te falando. Eu pesquiso aqui rapidinho, não dá nada. O William comentou aqui pra gente, ó. O The End, a canção de Édipo. Obra-prima de Jim Morrison. Isso aí, com certeza. Ele quis impactar e conseguiu, né? E também diz o amigo Paulo que... Bom, já estou sendo spoiler aqui das coisas que o cara vai falar. Não vou dizer, vou deixar o Paulo falar sobre The End. E a cena do filme com The End. Mas eu sei que eu admiro muito as letras do Jim. Tem letras... Uma das minhas músicas preferidas e que eu me identifico muito é Hyacinth House, que ali ele faz um desabafo assim, incrível. E eu, muitas vezes, me vi exatamente como ele escreveu. Eu poderia ter escrito aquela letra. Eu e qualquer pessoa que passa por esse tipo de sentimento, né, em amizades, e ele conseguia colocar no papel de uma forma linda demais, sabe? Linda demais. E a música também é toda linda, né? A musicalidade também é linda. Ele é um grande letrista de Morrison, um grande poeta. Para quem está chegando, então, agora aí no Entrevistas de Atitude, Daniel Christian é meu convidado especial dessa noite e chegou a vez, então, de falarmos de Jim Morrison e The Doors, porque lá nos idos de 1995, então, o cara funda a primeira banda cover, né, gênero aí, no país.
É importante, né, enfatizar esse detalhe. Ficou eu não conheço, pode ter tido alguma antes, mas eu nunca conheci nenhuma, assim. Eu pesquisei bastante, não encontrei bandas cover de The Doors. Pode ter existido nos anos 80, de repente, alguma, né? A gente vai saber, o país é grande, mas assim, nunca vi material de nenhuma, assim, antes de 95. Até se alguém souber de alguma aí, quiser mandar material, vai ser um prazer ver esse material. Na época, Dani, tu era conhecido então como Nano Morrison, né? Ou até mesmo, né? Como Danny Morrison e Nano Morrison. Que beleza! Hoje só tá Danny Jean, aquela coisa toda. Tem esses apelidos carinhosos aí no decorrer da carreira, né, Dani? O pessoal, né, vai chamando e tem que linkar o sobrenome quando a gente está no palco. A gente se entrega bastante para fazer um trabalho bem fiel, né? Então o pessoal acaba às vezes entrando, a gente consegue levar o pessoal para aquela magia toda, né? Então, ainda mais com os goles a mais, aí o cara acaba vendo de mal na frente. Essa pergunta eu vou estender também para o William, que é super fã do Doors. E o que é mais difícil, né, para montar um tributo a Doors? Porque já saindo de 95 indo para 2002, né, tu acaba encontrando então uma turma tão fã quanto, né, The Doors. E então, o que foi a peça fundamental? Foi achar o tecladista, o baterista, o guitarrista, porque te conhecendo, Daniel, né, e perfeccionista, tentando do jeito como tu és, a seleção deve ter sido grande, assim, para dizer, não, agora tá uma formação legal. Não, na verdade, assim, nessa formação da Backdoors, as pessoas que estavam tocando, fã mesmo de Doors, só era eu. Fãzaço, assim, obcecado, e tanto que eu acabei catando a galera toda para formar a banda, né? Tinha pessoas que gostavam de The Doors e tinha pessoas que estavam conhecendo The Doors. Mas passando alguns anos, tínhamos um repertório de 21 músicas, né? Só que daí passou mais alguns anos e quando eu vejo, a gente continuava com 21 músicas. Isso me incomodava, porque eu estava aprendendo várias outras músicas, queria tocar coisas novas, diferentes, né, do repertório. Só deixa eu fazer um detalhe. Tu tinha 21 músicas no teu repertório, é isso mesmo? Não, da Backdoors, nessa época, né, no início, na primeira banda. E explica aí para o nosso ouvinte em especial em relação onde tu foi o que deu pontapé inicial, né, ao tributo The Doors, que foi com a Backdoors. Está aqui o responsável, conversando comigo hoje, Daniel Christian, onde tudo começou, com a Backdoors. Tá? Depois, se tu quiser dar detalhes, como é que foi, então, o desfecho do acessório, fica à vontade, mas tá por ti. Prossiga aí, Daniel. Não, e aí o que acontece? Eu comecei a ter problemas com eles na época, porque, primeiro, faleceu nosso baterista, que era o Cristiano, que estava com a gente já há algum tempo. Aí entrou um outro cara que... Eu sempre tive muitos problemas com bateristas durante... Isso é uma coincidência, né? Porque o Morrison tinha um problema com o Denzo. Então, mas juro que foi sem querer. Foi só por questão de ser perfeccionista mesmo, porque eu queria, né, ouvir cada tatá da caixa, cada prato, cada, né, detalhe. Então a gente ensaiava uma coisa, chegava no show, o cara queria fazer mais bonito, o cara queria fazer uns rolos que não existia, aquilo ia me incomodando. Queria inventar. Daí eu fiquei tipo assim, não é a gente fazendo versões do The Doors, a gente está fazendo um cover, tem que ser mais fiel, na minha concepção, mais fiel possível. E nós tínhamos baixista, né? Porque a Aurélia era baixista, que já descaracterizava a banda. Mas tudo bem, isso aí eu ainda relevava. Mas chegou um ponto em que eu comecei a não me dar mais com o baterista, ficou um clima ruim, a gente brigava muito, assim, de discutir. E também eu comecei a pensar, eu quero uma formação com 4 só elementos, não quero mais baixista. Então, o que eu fiz? Eu poderia muito bem ter pego a banda e seguido meu rumo, mas eu fiquei num ponto assim que eu não queria ter nenhuma lembrança do projeto, assim, sabe? Eu cheguei e coloquei para eles, olha, eu vou sair da banda
né? Vocês podem ficar com a banda, com o nome e tal. E eles ficaram assim, não, mas tu não pode sair, aquela coisa toda. Não, cara, não tem mais condições, né? Resolvi sair da banda, isso em 2002. E um dos motivos também era a questão do repertório, era sempre o mesmo, eu já estava de saco cheio de tocar o mesmo show sempre. Uhum. E aí, o que aconteceu foi que eu conheci uma banda chamada Roadhouse Band, já existia antes de mim, ela existia em 2000, ela foi montada, 2 anos antes de eu entrar nela. E Entendi. eles eram fãs da Backdoors. Olha que loucura. Eram os guris da URGS, que tinham a Roadhouse Band e tocavam na faculdade e tal, sem muita pretensão, né? E aí eles já tinham ido no show da Backdoors e tudo. E aí eu conheci o guitarrista Fábio Hatch e o tecladista, o Diogo Denari. E o Diogo era impressionante, porque ele estava estudando biologia, ele não era músico, assim, tocava The Doors. Como ele diz, assim, eu sou tocador de The Doors, só toco The Doors. Só que ele fazia as linhas de baixo também, então ele tocava, ele não precisava de baixista com ele. E o Fábio era muito encarnado e tirava os solos assim que eu nunca tinha visto, um cara tirar tão em cima, né? Então eu estava fascinado com aqueles caras. E aí faltava um batera para fechar o time, e aí eu me lembrei do meu bom e velho amigo Iguana, que na época ele era, tava sempre no show da Backdoors, ele viajava com a gente pro interior, tava sempre na volta. E eu apertei, porque ele era mais guitarrista que batera, mas ele disse, cara, conhece as músicas como ninguém, então fechamos o time, né? Sim. E aí começou em 2002 essa primeira versão da Roadhouse Band, né, que era com os caras viciados em The Doors, todos eram viciados em The Doors, e em um ano nós tínhamos quase 40 músicas no repertório, tocando vários clássicos do lado B, dificílimos de tocar, né, e ali eu me senti realizado pela primeira vez, assim mesmo, de ter muito prazer em estar no palco, assim, de cada célula do meu corpo pular de alegria em cada música que a gente tocava, porque estava tocando muito em cima, assim, sabe? Então, foi assim que nasceu a Roadhouse Band profissionalmente, né? Ela já existia de canto, digamos assim, e aí eu cheguei para transformar os guris em músicos, né? Aí eles largaram um pouco a faculdade para tocar nas estradas da vida. Hoje a Roadhouse Band conta, então, com... Manda um salve para o restante da banda, né, Dani? Sim, daí que acontece? Claro que os guris... E uma mudança, né? Não, sim, teve alguns músicos, porque muita coisa acontece na vida, né? Imagina, são 25 anos de história tocando. Não, 27 já, olha que horror. Meu Deus, tô ficando velho. Né? Já são 27 anos tocando. Então, a formação que eu tenho hoje, eu digo com toda convicção, toda certeza absoluta, 100%, que é a melhor formação que eu já toquei na minha vida, e por isso que a gente está junto há 10 anos com essa formação. Essa formação é espetacular, assim, os melhores músicos que eu já toquei, assim, The Doors, os melhores, né? O tecladista, o Max Dubreck, é considerado o melhor músico de Porto Alegre por muita gente, há anos já, o cara é um fenômeno, é pianista, né? Ele não é tecladista, ele é pianista, e toca teclado. Isso já faz uma grande diferença, né? Ele tem muito mais facilidade em fazer os solos e fazer o baixo. Inclusive, ele é tão encarnado, esse cara, que tem músicas do Doors que ele melhora o baixo do Manzarek. É uma coisa de louco. Isso! Tem como fazer isso, produção? Sim, Ship of Fools, por exemplo. Ele faz... Sabe? Ele dá uma firulada, assim, bota umas notas a mais, deixa mais difícil, mais complexo o baixo, e com o mesmo nível, assim, sabe? É incrível o que ele faz. E aí, essa formação é a que a gente acabou fortalecendo os laços e chegando num ponto, assim, que a gente já ficou um ano sem ensaiar, por exemplo, e tocando direto os shows, assim, em alto nível, sem precisar de ensaios. Isso é muito raro acontecer numa banda, né? É muito difícil. Por mais que o pessoal se conheça e tal. Tem um ponto bem especial que eu quero tocar agora no assunto contigo, ao longo desses 27 anos de carreira, que foi um marco, né? Em especial a tua vida, né, Daniel? Que foi o Art Bar,
um grande bar em Porto Alegre, né? E eu gostaria que tu contasse de início ao fim, desde aquele episódio que eu faço questão de relembrar e dividir aí com os nossos ouvintes, sim. Pois então, essa é uma página, ao mesmo tempo, muito feliz e triste na minha vida, né? Porque na minha vida musical ali com a Roadhouse. Porque o Atibar é um bar que, quando ele começou, ele não tinha pegada rock, era mais samba rock, era uma outra pegada. E aí, eu já estava tocando por todo o circuito, né, e fazendo vários tributos casados, assim, tipo, eu fazia celebração ao Rei Lagarto. E muitas vezes botava junto Jimi Hendrix ou Janis Joplin, Led Zeppelin, pegava a velharada toda, assim, e fazia, porque nessa época, né, porque daí isso aí é um outro assunto, mas eu acabei fomentando e ajudando a montar outras bandas tributo, né, na cidade. Uhum. E a coisa foi proliferando de uma forma que, quando vê, tinha 3 bandas de The Doors, 3 de Led Zeppelin, 3 de Jimi Hendrix, 3 de Creedence, 3 de tudo, assim. Pra mais, até. Não, foi uma loucura, assim. Uma época tinha muita banda tributo em Porto Alegre. Tá, vamos nos situar na nossa linha de tempo. Eu trabalho com tempo, vamos lá, ano. Isso aí foi... Não, isso aí daí já era os anos 2000, né? Já era os anos 2000. Sim. Tanto que foi, se eu não me engano, foi 2007 ou 2008, foi quando eu fiz uma parceria com o Atibar. Aí eu conheci os caras que tinham comprado o Atibar e queriam fazer a pegada rock and roll. E aí eu fui vender a banda lá pra gente tocar e conheci o Marcelo, o finado Marcelo, que infelizmente nos deixou, já faz algum tempo. Conversando com o Marcelo, que era um dos sócios, a gente fechou eu passei para eles de presente um projeto que eu fazia já, que era o Sexta Classe. Uhum. Que era num bar na Zona Norte, que era um bar de motoqueiro, então sempre lotava, bombava. Só que daí veio a lei seca. Bah, E aí lembro. quebrou o bar. Quebrou o bar porque os caras tomavam 15 engradados de cerveja por noite e caiu para uma caixa de cerveja por noite. Daí o cara quebrou, né? Daí o projeto teve que parar lá. E foi bem quando eu conheci os caras do Outbar, eu falei para eles, né, cara, vamos fazer um projeto aqui todas as quintas. Fazer a quinta clássica. E ali nasceu o melhor projeto de Porto Alegre até hoje, né? Até hoje, a Quinta Clássica é o que há de melhor, assim, de tributos, né? Uhum. Quer dizer, hoje não sei porque reabriram agora com outro nome, não estou por dentro, mas até antes da pandemia era um local onde sempre rolava, né, os tributos de todas as bandas. E a gente tocou por 10 anos no Atibar e fui parceiro deles direto, de colar cartaz na rua e tudo mais, né? Tempos bons de colocar cartaz nos postes, nas Vanderlan. paredes, muros, etc. e tal. Isso aí é uma situação que essa geração de agora, eu te dou certeza que ela não vai se prestar para fazer isso. Bem difícil, né? Até porque todo mundo se pega muito no virtual, né? Os cartazes são virtuais agora. É muito diferente. O William sabe, ele fez parte de Grêmio Estudantil juntamente com essa que vos fala. Isso bem no início dos anos 2000, então a gente sabe como era uma adrenalina, né? Fazer um evento, divulgar aquela coisa toda. Aliás, tem pergunta aqui, deixa eu só colocar em roda aqui nossos recados enquanto isso, para quem está chegando então agora no Entrevistas de Atitude, desta terça especial aí, The Doors, Daniel Christian, Roadhouse Band, e um monte de coisa, um revival aí sobre Jim Morrison. Karina Faria, Deus do Rock, Antônio Prado e região. Ô, Juliana, que isso? Olha aqui, Cléo mandando boa noite aí. O Bruno Lacerda, guitarrista então da Presence, Led Zeppelin. Opa, né? Amanda Alex, grande Daniel Christian. Abração aí, meu irmão. Grande Alex, Amanda. Beijão para vocês. O Alberto aí, abraço, Karina, abraço aí, Alberto. Marco Aurélio Cardoso Show, Karina. Boa noite aí para ti, Daniel. Boa noite. Pergunta aqui, ó. Pergunta então. Eu vou mandar um abraço aqui para Ana, comentando: ótimo assunto, boa noite, bom programa. Muito bem.
Vamos às perguntas. Ah, bah! Antes da pergunta. Daniel, garagem hermética. Pá, que Bah! saudade. Muita saudade do Garagem Hermética. Fizemos shows antológicos no Garagem Hermética. Antológicos. Aquela casa cheia, com aquele chão que balançava, não sabia se ia desabar e todo mundo cair. E era o melhor da festa, adrenalina pura, assim. Era um Infeliz... local sagrado, né? Uma pena que fechou. teve um fim trágico, né, cara? Um fim Sim. trágico. Daniel, depois eu quero colocar em roda algumas curiosidades da série. Tenho certeza, né, que você não sabia. Uma pergunta para o Daniel. Os lugares em que vocês tocam são exclusivos para público do The Doors ou é mais abrangente? Olha, William, na verdade, cara, é uma pergunta difícil de responder porque a gente tocou em tanto lugar estranho, cara, diferente, assim. Geralmente, né, são bares que têm essa pegada rock mais clássico, né? Mas, cara, a gente tocou até em casamento, cara. Uma vez a gente foi tocar um casamento em Santa Catarina. Os noivos eram viciados em The Doors e nos contrataram com um puta de um cachê violento, que não tinha como dizer não. A gente foi E a voando para lá. noiva, e a noiva entrou com alguma trilha especial do The Doors, Dani? Não, não. Essa parte é engraçada. Tipo assim, a gente ficou esperando a nossa vez de. Ah, pelo cachê que os caras pagaram, a gente ficou bem quietinho, só esperando a nossa deixa, né? E, cara, não tinha nada a ver com The Doors, o casamento, era só música brega pra cacete, porque é normal de casamento, né? Aquelas coisas pra agradar a família toda, as tia, a avó, todo mundo. E a gente se Sim. divertiu muito, assim, gente boníssima, né? E aí, só que depois, aí tocou uma banda, não tinha nada a ver também, e aí a gente ficou se olhando, tipo, cara, se a gente for tocar aqui, essas pessoas vão nos bater, vão nos correr daqui desse lugar, né? E aí eu chamei, quando teve uma folga, o noivo, assim, eu chamei o cara de canto, todo meio constrangido, até dizendo, cara, tem certeza que tu quer que a gente toque aqui, cara? Aí ele pegou e disse assim, fica tranquilo que agora vai acabar a festa da família, de todo mundo aqui, vai todo mundo embora, vai ficar só para quem vocês têm que tocar. E praticamente os caras nos contrataram para tocar para 10, 20 pessoas, que eram os roqueiros, né, os parentes mais próximos, amigos do casal, o casal viciado em The Doors, né? E foi uma experiência muito legal, muito legal. Mas a gente já tocou, por exemplo, na Argentina, a gente tocou num restaurante, um restaurante assim que era tudo viciado por Beatles. Era uma turma assim, o público era completamente bitomaníaco, né? Só os mais novinhos tinham 60. E Aliás, a falando gente em tocou lá Beatles, e foi super bom. Ei, Dani, deixa eu só fazer uma adendo. Tem um momento em especial, depois tu pode contar em especial pra gente aí, que muito, né, mudou mentalmente falando na cabeça do Tim depois que eles ouviram o Sgt. Peppers dos Beatles, né, cara? Foi uma grande influência ali para eles, né? Beatles, na verdade, foi influência para todo mundo. A banda que disser que não se influenciou pelos Beatles está mentindo. O próprio Pink Floyd eram muito fãs de Beatles, né? Led também era fã de Beatles. As grandes bandas, Beatles é foda, né? Beatles é uma coisa à parte, assim. Claro que tem fases, né? Beatles tem aquela fase que eu não curto muito, Também não. mas depois os caras é a banda que mais tu vê assim uma ascensão musical de um disco para o outro, assim. Do Rubber Soul até o, o Abbey último disco Road. deles, Let It Be, eu acho. Let It Be. O Abbey Road, Let It Be, é. Aí é uma coisa, passando por Abbey Road, esses discos são uma coisa de outro mundo, assim, os caras são muito ricos, Lennon e McCartney, né, principalmente, dois gênios, caramba, e eu sei que a gente toca em tudo que é lugar, até casamento. Muito bom saber isso aí. Eu vou dividir algumas curiosidades agora com os nossos. Sim, Patrícia, estamos ao vivo aqui no Entrevistas de Atitude, falando sobre The Doors.
as amigas mandando mensagem, aí manda, ai, tu tá em entrevista. Estamos em entrevista. Ao vivo. Aqui, ó, deixa eu dividir algumas curiosidades para os nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente vai estar conversando também com outro fã number one aí, Doors, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Não está conectado o dispositivo dele, engraçado. Sei lá, Chama o tenta de Paulinho novo lá. aí. Vamos lá. Essas curiosidades que até então eu curto demais, tá? Que todo mundo sabe que Jim Morrison é um rebelde, todo mundo já sabe, né? Não precisa nem falar, né? E o que tu acha o fato dele ter essa rebeldia? Tu acha que ele, obviamente, era dele, né? Ou de uma certa forma, ao mesmo tempo queria chamar atenção? Porque tem um episódio clássico no The Ed Sullivan Show, o maior programa televisivo da história, né? Na década de 60, onde simplesmente, depois daquela apresentação onde eles vão para cantar Light My Fire, o grande hit da carreira do The Doors, eles simplesmente são expulsos, né, do programa, e o próprio Ed Sullivan queimou com a carreira do Jim Morrison na época. Isso aí, o que acontece? Eu, particularmente, até falando isso com o Paulo, é tanta história do Doors, sabe? Várias biografias, tem as versões da família, a irmã, o pai falam, os amigos, os produtores, que aí tu fica naquelas, né? Tu não sabe o que é de fato verdade, o que não é. O Paulo, eu acho que teria mais propriedade de responder esse tipo de situação, porque eu acho assim, ó, eu acho que o que queimou o Doors, acho que isso aí não chegou a queimar. Na época pode ter dado alguma queimadinha, mas não foi. Eu acho que o que mais queimou mesmo foi quando o Morrison se perdeu na bebida, né? Se perdeu na bebida, começou a fazer algumas merdas, alguns shows, né? Mas eu acho que não teve nenhum episódio assim que tenha queimado ele, a não ser em Miami, aquela covardia que fizeram em Miami com ele, tiraram ele para Cristo lá, naquele show que ele foi preso, acusado de obscenidade e tal, aquela palhaçada que vieram, até conversei com o Paulo isso aí esses dias, depois de 30, 40 anos foram na cidade lá, tipo, inocentar ele, porque era patético aquela acusação que fizeram. Mas agora não adianta para nada fazer isso aí, né? Naquela época, isso aí eu acho que foi uma coisa que deu uma queimada na banda, tiveram shows cancelados, né? Teve uma repercussão mais negativa. Mas o programa do Ed Sullivan, se é que aconteceu, eu nunca confirmei isso, na verdade aparece no filme, mas é aquilo, aquelas coisas que eu te disse, tem coisa que aconteceu no filme ali que não aconteceu na vida real, né? Foi só para deixar mais charmoso, mais vendável o produto. Mas eu sei que o que estragou um pouco a carreira do Jim foi a bebida. E isso é uma coisa que muita gente acha, né, que o Jim Morrison era cheirador, tomava heroína, que não sei o quê. O Jim Morrison sempre foi alcoólatra. A droga do Jim Morrison era bebida. Inclusive, uma das versões da morte dele, também tem umas 3, 4, 5 versões aí da morte dele, versões. A que eu mais acredito, acho que é essa da bebida, assim, que ele tinha... parece que um amigo dele na França falou isso, que ele tinha um certo... desenvolveu uma alergia ao álcool, sei lá o que ele teve, assim, que talvez isso que tenha levado ele até uma parada cardíaca, não sei. São especulações, mas eu sei que, isso eu acredito, eu já vi várias fontes, assim, confirmar que ele não era cheirador, não era de heroína, nada, ele era bebum mesmo, era aquele cara que tomava uísque no café da manhã, era alcoólatra, era bem complicado, às vezes, conviver com ele, né, com essa loucura, né. Era um rebelde com causa também, né, ele era um rebelde com causa, porque ele teve uma adolescência muito turbulenta, né, teve que, imagina, foi criado com um pai, um almirante da marinha lá, um cara rígido pra caramba, ele acabou indo morar com a avó, então ele teve uma rusga com a família ali no momento pré-banda, né? Quando ele saiu para o mundo, assim. E era um cara que peitava as autoridades, né? Era um cara que não aceitava a guerra do Vietnã, ele influenciava milhões de pessoas, milhões de americanos contra a guerra. Ele fazia parte daquele grupo seleto que se manifestava politicamente como
a própria Janis, o Hendrix, o John Lennon, né, ele era um rebelde com causa, né, ele não era para aparecer. Eu acho que ele não, se ele quisesse aparecer, ele só fazer uma musculação e fazer show sem camisa. Mas Nem pelo precisava contrário, fazer musculação. mas estou dizendo, se quisesse aparecer, mas ele fez o quê? Ao contrário, ele ficou gordo, uma barriga de 9 meses, né, uma barba de Papai Noel escura. Opa, essas fotos a gente não vê aí na internet aí. Não me deparei com essa. Dá uma Tem pesquisada. Jim Dá uma Morrison pesquisada. gordo. Mas essa é Claro. novidade para mim. Pançudaço. Ele tava com uma barriga violenta lá por 70, por aí. Pode ver no próprio Hollywood Bowl. Não, Hollywood Bowl não, minto. Na Ilha de White, quando eles tocam. Eu até apelido, eu digo que essa fase é a fase do cachorrão. Ele tá com um barbão gigante, assim, ele tá inchado da bebida também, bem inchadão, e tava pançudo, bem pançudo. Ele meio que desleixou, assim, essa coisa de... É que ele não se ligava com essa coisa, ele não queria ser sex symbol, ele queria ser poeta. Talvez até tenha forçado essa imagem para desassociar essa coisa de ácido rock, sex symbol. Uhum. Ah, mas conseguiu. Conseguiu e é até hoje. Olha aqui, ó. Nesse meio tempo, tu falou em nomes como Janis Joplin, festivais, aí eu quero debater isso contigo agora. Por exemplo, obviamente, mas é sempre importante relembrar, né? Janis Joplin e o próprio Jim Morrison, né? E a clássica aí, uma garrafa de uísque, né? O Fito do Rock, que quase deu certo perante a mídia, porque eu acho que eles eram somente amigos. Conta aí a real dessa história entre os dois aí, Daniel. Eu também, para mim isso é só lenda urbana. Só uma lenda urbana. Eles até tem, eu sei até mais história da Janis com o Robert Plant do que com o Jim Morrison. Olha aí, ó. Mas não de casal, eu digo de parceria. A Janis foi meio que uma mentora do Robert Plant, como ele se situar no palco e tudo mais. Ela deu várias dicas para o Plant. Ele fala isso numa entrevista. E isso eu fiquei bem surpreso, né? Janis fazendo uma mentoria de como se portar no palco para o ilustre Robert Plant. Muito bem. Olha aqui, ó. Ao mesmo tempo que o Jim Morrison era contra a guerra no Vietnã, aquela coisa toda, contra a cultura e papapá, mas aí não quiseram, não aceitaram o convite para tocar no Woodstock. Sabe? Mas o porquê, dos porquês. Aí eu acho que foi questão financeira. Acho que nem foi eles, foi os empresários, foi alguma coisa que eles não fecharam as cifras, eu acho. Foi uma questão de grana. Tanto que eles tocaram depois na Ilha de White. Né? Não tinha por que não querer tocar em Woodstock. Porque no início até as pessoas estavam meio receosas, mas depois que começaram a confirmar os nomes, os artistas começaram a Janis vai tocar, o Hendrix vai tocar, o The Who vai tocar, eu também quero. Então a galera foi. E é uma pena que bandas que deveriam estar ali, 3 bandas que fizeram muita falta no Woodstock, foi Beatles, The Doors e o... Led Zeppelin. E o Led Zeppelin, exatamente. Né? Acho que Power trinca, né? Baita trinca. E tem uma outra curiosidade também. A gente está tentando fazer contato aí com o nosso outro convidado, ele não está conseguindo, viu, Daniel? Está tendo algum. O Paulo, tá? Ele está tendo alguns problemas técnicos aí. Não, o Paulo, a gente não está conseguindo te adicionar aí. O Paulo Sérgio Bran, ele que é do projeto Jimbo, tá? Aí de Maceió. Exatamente. Esse projeto aí existe desde 2014 e leva aí a música distribuindo então, os poemas do Grande Lagarto do Sr. Jim Morrison. O que mais eu teria de curiosidade aqui? Fala. Muito interessante o projeto do Paulo. Eu achei bem legal. Ele faz tipo uma homenagem, ele não faz um cover, na banda dele não faz um cover do Doors, ele faz uma homenagem, assim, meio que uma leitura, né? Ele até me falou que no início eles nem tinham teclado, né? Eles tocavam sem o teclado para fazer essa homenagem, né? Mas ele é um cara que, o Paulo, ele criou um fã-clube lá em Maceió dos Doors, né? E ele é um cara que se aprofundou muito em livros assim que não chegaram para nós. Né? Tem muito livro do Doors, de pessoas próximas lá, por exemplo, do Frank
Viciando, que ele fala muito, que não tem tradução para nós aqui. E o Frank foi um grande amigo do Jim, e um dos cinegrafistas, até, ele estava me contando detalhes assim muito legais. Tomara que ele consiga entrar, porque ele tem bastante coisa para enriquecer aí a conversa. Mas, e é legal de saber, né, Maceió, que é uma cidade que tu não pensa assim, uma cidade roqueira, né, e tal. Aí lá tem um fanático de The Doors lá, fincando a bandeira da banda, tocando nos bares, criando projetos, isso é muito legal mesmo. Que loucura isso. Chegando mais recados aqui no Entrevistas de Atitude de hoje, Daniel Christian, e nosso assunto, então, é Jim Morrison, The Doors, Woodhouse Band, banda aí de Porto Alegre, para os nossos ouvintes. Temos muitas bandas brasileiras aí com esta mesma filosofia, rock nacional, gaúcho mais. Daniel, tem algum exemplo, quer citar algum nome aí? Não, fiquei até curioso, se ela quiser citar alguns nomes aí. Na verdade, a banda que tinha um pouquinho de coisa do The Doors, assim, um teclado, talvez. O Animals, tem umas músicas que tem um tecladinho, assim, que lembra um pouco. Né? Mas The Doors é uma das poucas bandas, assim, que eu não consigo ver uma banda, essa banda aí é The Doors, os caras puxam The Doors pra caramba, assim. Eu não conheço, não. A gente não está conseguindo contato aí com o Paulo. O dispositivo dele não está conectando aí, Dani. O The Animals, tu falou? Sim, tem uma tecladeira, né? Tô dizendo nesse sentido, assim, de ser meio... Sim. Versão brasileira, poderíamos dizer o RPM, né? O Paulo Ricardo dá uma de Jim com o cabelinho, com a imagem, né? E tem o Schiavon lá no tecladinho. Então, é o que me vem em mente, assim. Olha aqui, ó, que honra! Aí que eu me refiro, aí eu fico muito feliz, obrigado. O Otávio Rocha, guitarrista de. Ei, Daniel. Oi. Otávio Rocha, nada mais, nada menos que o guitarrista da Blues Etílicos. Está curtindo aí o nosso bate-papo do Diretamente do Rio de Janeiro. O coach me lembra os Doors às vezes. Bom, tanto que depois naquela reunião, né, o vocalista do The Coach, que agora me deu um branco de novo, tomou a frente, né, Daniel? Na verdade, essa história aí, o que aconteceu? Pelo que eu me lembre, se eu não me engano, foi em 93. Primeiro teve uma reunião dos 3 Doors remanescentes, com alguns vocalistas, fizeram uma homenagem assim, à banda, alguma coisa assim, tocou o do The Coach, tocou o Ed Vedder, tocou o cara do Soundgarden, o Chris Cornell também. E aí que teve o racha nos remanescentes do Doors. Por quê? Porque o John Densmore disse que o único cara que poderia vestir as calças de couro do Jim Morrison seria o Chris Cornell. Enquanto os outros dois queriam o cara do Coach. Então teve meio que um racha ali. E aí cada um seguiu com seus projetos. Daí os dois, o Ray e o Rob, fizeram a The Doors, Riders on the Storm, uma coisa assim, um projeto que eles vieram a Porto Alegre, inclusive eu tive Brasil. Pois é, chegando nesse ponto, aí chega o momento em que, né, senhor Daniel Christian, tenho o prazer aí de conhecer e abrir o show, né, dos remanescentes do The Doors. Isso a gente está se tratando na nossa linha do tempo de alguns dos, calma, deixa eu me corrigir, alguns dos. Que ano, se tratando aí da nossa linha do tempo, que ano foi isso? Não, na verdade não, Karina. Eu fui chamado, né, para fazer uma matéria no Jornal do Almoço, quando eles vieram para cá. Exato. Eu não cheguei, a gente não teve essa honra, infelizmente, de abrir para eles, não. Mas eu fui convidado de honra na festa, estive lá, né? Infelizmente, quando eu tive o acesso do camarim para poder conhecer eles pessoalmente, trocar uma ideia, teve uma correria lá e eles acabaram saindo pela porta dos fundos lá e perdi a oportunidade, mas teve uma matéria muito legal que a gente fez, né?
Inclusive, para a RBS falar porque só falam de música gaudéria praticamente, né? Tirando o rock gaúcho, que teve seu tempo áureo. Pois A é. RBS não é muito não é tão roqueira assim. E abriu espaço para uma matéria de 7 minutos. Foi muito gratificante essa matéria, porque, né, mostrou o The Doors para muita gente aí que não conhecia. Não, e detalhe, horário nobre, né, Daniel? Sim, Horário sim, sim. nobre. Essa matéria está disponível, está no YouTube, está lá na fanpage. Tá? Aliás, se tu quiseres comentar aqui depois, deixar o link da fanpage, do Instagram aqui nos comentários para a galera começar a seguir, por favor, fique à vontade, tá? Não, depois eu boto ali, eu deixo pro pessoal. Muito bem, para quem está chegando agora, então, no Entrevistas de Atitude dessa noite aí de terça-feira, que estamos no oferecimento, então. Quer dar uma aguinha enquanto isso, Daniel? Tô tranquilo, tô sossegado. Tá de boa? Então tá bom. Fica à Fica vontade. Tá, a gente está na parceria, então, da Mecânica MV, está contando, então, com o serviço de geometria automotiva. Estamos também na parceria de Alessandro Brave. Aliás, amanhã é dia de treino. Ai, tão feliz aí. Artes marciais de kickbox, boxe, defesa pessoal. Um forte abraço para o nosso querido Alessandro. VMB, que trabalha, então, com design gráfico há mais de 20 anos. Lá você encontra, então, produtos qualificados para criar justamente aí a sua marca, embalagens, campanhas publicitárias. Siga lá no Instagram, @vmb1909. Também conosco, um forte abraço aí para o senhor Juarez Marim, a Lu e toda a equipe da Imobiliária Marim. A Imobiliária Marim é a casa do seu negócio há mais de 20 anos, no coração de Antônio Prado. A casinha de varanda, viu, Daniel? Agora a gente aproveita para passar a agenda, né? E eu espero, assim, no fundo do meu coração, que eu possa ver vocês aí em breve aqui na Serra Gaúcha, porque daí vocês podem dar uma paradinha na casinha de varanda, onde a sua viagem acontece, em Bento Gonçalves. Passa a agenda aí, meu querido. Grande Bento e Grande Garibaldi. Muitos shows a gente fez no Bar do Joe, em Garibaldi, nos anos 90. Uma cidade muito legal. Em Bento a gente chegou a tocar, esqueci o nome do bar agora, que tem até hoje. Na época? Bangalô. Boulevard? O Bangalô. Tocamos no Bangalô também, nos anos 2000, no início dos anos 2000. Muito interessante. Bom, depois de 2 anos praticamente parado, nosso último show oficial foi em janeiro de 2020, em Santa Catarina. A gente tocou em Santa, na Praia dos Ingleses. E a gente parou porque, né, a gente teve a oportunidade de tocar em alguns momentos, mas eu sempre fiquei receoso em relação ao vírus, né, a pandemia, e não queria ficar com a minha consciência assim responsável por aglomerar as pessoas, né? Mas as coisas parecem agora estarem menos pior, porque está todo mundo praticamente vacinado, né, imunizado, então o vírus ele deu uma estabilizada. Então a gente retomou a agenda de shows agora, né? E a gente vai tocar essa semana, a gente reestreia agora quinta-feira em Novo Hamburgo. Depois eu deixo o link aí para a galera ver direitinho ali a agenda, os bares que a gente vai tocar, que agora de cabeça eu não lembro. Dia 26, sábado, a gente vai tocar em Santa Maria, no Garage, Moto Garage, que é um bar clássico lá em Santa Maria também, que toca sempre o bom e velho rock and roll. Então, para esse mês, a gente está com essas 2 datas. Mês que vem, a gente vai tocar tem 14 e 15 que estão ainda definindo ali, está sendo negociado, mas no dia 16 a gente toca no Bar Opinião, que é considerada a maior festa de rock do sul do país, que é o Rock em Bira. Geralmente é uma festa bala, assim, que vai 2.000 pessoas, e a gente já toca nessa festa há bastante tempo. Ai, então que vai presente! ser uma retomada grande. Aliás, o meu forte abraço aí para toda a equipe da Abstract Produtora. Sim, grande Ricardinho. Grande Ricardinho, Homero e tudo mais. Sim, bom saber, dona Paty Madalosso, porque eu preciso dar continuidade então, para fechar esse meu bloco
dos meus patrocinadores, a Juliana Escapim comentando aqui. Boas lembranças, bem lembrado, muito bem. E, né, aproveitando para dar o meu agradecimento aí, a H2 Físio, tá? Mais um patrocinador aí do Entrevistas de Atitude. Deixa eu falar uma coisa aí para vocês. Todo esse material, tá? Ele é editado, bonitinho, e é jogado lá pro canal do YouTube. Então, tu pode conferir na sequência, ouvir de novo, tá? Lá no YouTube. Então, lá você encontra como Atitude K, essa que vos fala, tá? E depois esse material é jogado como podcast lá no Spotify. Se você não tem, né, muito sabe para estar vendo imagem, então coloca o fonezinho e ouve aí a nossa entrevista, nosso bate-papo lá no Spotify. Karina Faria. Então, tá tudo certinho, lindo e maravilhoso. Baita material, então, para você curtir de boa, tá? Pati, beijo para ti. Depois manda a agenda, tá? Pati Maneloso. Queridaça. Que trabalha, inclusive, na H2 Físio. Albert Einstein é um dos maiores gênios da nossa história. O QI dele era de 160, mas ele não está sozinho nessa. Tá? O QI de Jim Morrison era de 149. Para se ter uma ideia aí de como isso é alto, a média de QI dos brasileiros está em 87. Eita, que eu vou te dizer, né? Pasme, apenas 0,1% da população mundial tem que ir acima de 145. Então tá aí, né? O porquê dos porquês do senhor Jim Morrison ter sido o que foi, né, Daniel? Foi um cara genial, né? Não tem dúvida disso. O cara contribuiu muito para a música, para a poesia, para o rock and roll, e deixou um legado que até hoje está aí, vivo. Caras como eu aí, tanto tempo homenageando ele. E sem cansar, sem enjoar. Pelo contrário, sempre querendo renovar e fazer mais, tocar mais músicas diferentes, lado B, lado C. Seguimos o baile. Lembrando que o ano passado completou, então, 50 anos, né? Sem a presença ilustre do Lagarto, né? 50 anos. É bizarro, né? Quando eu paro para pensar, às vezes eu acho muito bizarro tudo que ele fez em tão pouco tempo, né? Foi uma coisa muito efêmera, assim. Ele conseguiu um sucesso gigantesco, e tanto que 6 meses depois de gravar o disco já estavam estourando no mundo todo. Foi muito impactante a obra do Doors. Light My Fire. O que falar sobre ela? Light My Fire, para mim, foi uma grande surpresa quando eu descobri que não tinha sido o Jim Morrison que tinha feito, né? É uma composição do Robbie Krieger, e Outra tornou o hino da curiosidade. banda, né? Tornou Pois a é. música mais conhecida da banda. É bom enfatizar esse detalhe que Light My Fire não foi escrita, né, por Jim Morrison. Essa é uma outra curiosidade se colocar para nossos ouvintes, né? Fala aí quem é que fez aí novamente, aí que eu te cortei na hora. Não, é isso. E ali tá falando o Otávio, né, que eles tocaram vários clássicos de blues. Pô, e fizeram, né, Otávio, vários clássicos de blues. E tem músicas que são fantásticas, né? O próprio Roadhouse Blues, que é um rock, é um blues meio rockado, né, com peso do rock and roll. Mas eles tocaram, fizeram versões de Backdoor Man. Putz, me fugiu agora. Teve alguns plágios também nesse. Teve alguns plágios também nesse meio tempo aí que a gurizada surrupiaram alguns trechos, canções também, né, Daniel? Não, sabe que falando de surrupiada, tem uma guitarrinha do Pearl Jam que eles meio que pegaram do Five to One. Em Alive, a música Alive do Pearl Jam, aquela parte do tan 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 tan. O cara dá uma solada ali no final e puxa o solo de a basezinha ali do riff do Five to One.
Mas eu assim, de cabeça, dá um desconto, porque, é muita informação, muito tempo, muito detalhe. Minha memória não é Daniel, das melhores. não, tudo bem. Só para a gente fazer uma recapitulação aqui rapidinha da discografia, então, onde tudo começa, tá? E aí, se tu lembrar, eu te ajudo aí para citar algumas das canções de cada álbum. Vamos lá, então. Tudo começa no ano de... mas aí... Não me vem com complicado. quiz, não me vem com vestibular, que não é a minha área. Tá com o tio Google aí, já vai mandando o recado. Claro, começa com The Doors, o álbum The Doors, né? 67. Isso, que tem os grandes clássicos. Se não me engano, Moonlight Drive, The End, Light My Fire. É o grande álbum de estreia dos caras, tá? Sim. 1967. Não é o meu preferido. Não é o teu preferido? Não, meu preferido é o da Bluseira. É o da... ele é o Woman. Para mim é o meu álbum preferido. Onde ele tá com aquela voz de negão do Mississippi lá. Negão. E ele tá com aquela voz de bluseiro raiz. E teve, não sei quem teve a ideia brilhante, não sei se foi ele mesmo, de gravar o álbum todo no banheiro, para pegar a reverberação dos azulejos. De pegar uma reverberação ali, o reverb do banheiro ali, para dar uma encorpada a mais na voz. E tem uma música, The Cars Is By My Window, que ele chega a fazer uma gaita de boca com a voz, assim, que é espetacular, assim. O grande finale da música é impressionante demais. Esse é um disco que tem Riders on the Storm, tem ele, Woman, né? Mas tem muito lado B, tipo Been Down So Long, Changeling, I Think House, é uma música que eu falei que eu me identifico com a letra muito. É uma música bem... para mim, um discão. É esse e o Morrison Hotel, para mim, os melhores discos do Doors. Seguindo a nossa leva de álbuns, recordando aí, reta final do Entrevista de Atitude de hoje, Strange Days. É de 67 também, Dani? Me corrija aí. Não me pergunta datas. Tá, Strange Days. Tá, desse álbum... Acho que se não é... Deve ser 68, se não for 67, é 68. Waiting for the Sun. Aí o clássico Morrison Hotel, ele é o Woman. Não, tem antes o Soft Parade. Soft Parade, exato. Pulei esse aqui. Aqui, ó. Que é um álbum atípico, né? Ó, Julinho. Fala, Julinho. Grande E aí, Júlio. meu? Grande Júlio. Daí... Baita batera. Comentou agora, ó. Com certeza. É um disco fora da curva dos Doors, né? É um disco completamente fora da curva. É um disco orquestrado. Né? E é um disco que tem uma curiosidade, inclusive nessa música que ele falou, Touch Me. E no clipe da música, o guitarrista, o Rob, tá com o olho roxo. Um olhão roxo de quem tomou uma bomba na cara, né? E muita gente brinca dizendo que não, eu não sei até se foi um soco, né? Mas é muito igual um socão no olho, assim, ele tocando a guitarra e com aquele olhão roxo, assim, e a galera brinca que ele tomou uma porrada do Dino nos bastidores antes de entrar no palco ali. Muito engraçado essa história aí. Até queria ver se o Paulo, pena que ele não pôde entrar para ilustrar nossa conversa. Acho que o Paulo deve saber por que tem aquele olho roxo lá no Rob Krieger. Baita disco. Essa nossa conversa vai ter um lado B, aqui, peraí, aqui, ó, roxo de uma briga interna da banda. Pode ser, esse é o rumor que rola, né? Muito estranho. Júlio. Valeu, Júlio, pela participação. Olha aqui, ó, só para te avisar, Dani, a gente pede desculpas, obviamente, né, aos nossos ouvintes. Teria a participação do Paulo, diretamente de Maceió, ele ia agraciar muito com seu conhecimento, suas curiosidades em relação ao Doors. Bom, não foi possível, né?
conectar, acontece. Tu teve sorte, senhor Daniel, porque o Daniel tava assim, tipo, tá caindo o mundo aqui, eu não sei se minha internet vai dar, mas deu perfeitamente, foi espetacular, tá? Fluiu tudo muito bem, né? Maravilhosamente bem. E eu só tenho que te agradecer, né, Dani? Passa mais uma vez aí as redes sociais para o pessoal começar a seguir aí a banda, aquela coisa toda, com o telefone de contato, fazer o merchan. Não, eu coleto. Olha só, eu não sei de cor o telefone da produtora, porque eu não tô mais vendendo a banda faz um tempo, né? Até de vez em quando até fecho algum show, por eu conhecer, ser amigo do dono do bar, mas a gente tá com uma produtora fazendo isso, um produtor também, para shows nacionais. E em breve vamos ter uma parceira vendendo shows internacionais também. Ela está tentando fechar shows lá nos Estados Unidos para a gente para 2023. Caramba! E aí eu deixo os contatos aí, depois da conversa. Eu coloco os links aí das páginas para quem quiser conhecer um pouco mais, ver alguns vídeos nossos e seguir nas páginas e tal. Eu coloco embaixo. Dani, vamos combinar então de dar continuidade a esse nosso bate-papo. Aí a gente tenta contato então com o Paulo diretamente aí de Maceió. E aí sim, aqui a gente pode conhecer um pouco mais a história em especial de Daniel Christian, onde tudo começou em relação ao tributo, ao The Doors, primeira banda até então no país, foi onde tudo começou com a Back Doors e hoje então é House Band, tá? É bem importante deixar esses detalhes esclarecidos aí para os nossos ouvintes. 27 anos de estrada, tá? Esse mocinho bonitinho aí, que nem parece, né, Daniel? Tá 27 anos já à frente da banda. Não, que isso? Não, e olha só, tu falou 27 pela primeira vez, o Morrison morreu com 27 anos, cara. Imagina, tudo isso que eu vivenciei é a vida do cara. O cara viveu, assim. Eu não tinha me dado conta que eu tô... que estranho, isso é muito bizarro. Tu diria que... Pô, tu já passou dos 27, né? Então tá tranquilo. Mas tu tá vivenciando os 27, né? A energia, né, dos 27, né? Não, é muito... Pode falar. Não, é muito estranho isso até. O cara viveu 27 anos de vida. E eu 27 anos tocando as músicas dele, assim. É muito estranho. É injusto, até acho meio injusto, até, sabe? Era para ele estar tocando, não eu. O William Leoraldo comentou aqui. Bom, primeiramente, William, obrigado por ter aceito o convite por estar nos assistindo, né? Eu achei que tu estaria aí na escola Núcleo, tá sempre em função das aulas e tal. O William que tem uma escola de música aqui na cidade de Antônio Prado, a Núcleo. Fazer um merchan aí pro amigo, né? Claro. E eu fiquei feliz que tu nos acompanhou aí, William. O William que eu sei que é fã number one do Doors, né, cara? Então, precisam vir tocar aí em Antônio Prado. Eu vou vender o show da Roadhouse. É só fechar aí, William. É só ver uns bares aí, manda contato pra gente que a gente arma aí o seu. Muito bem, então. Fechado mais uma vez o bate-papo de hoje aí no Entrevista de Atitude. Agradecer a todos que nos acompanharam, início, meio e fim. Lembrando, então, que esse material estará logo mais disponibilizado no canal do YouTube, acha lá Atitude K, tendo a direção final de Camila Pelim. Ela que fecha aí a conta pra gente, joga todo esse material maravilhoso aí, tanto pro canal do YouTube e também, claro, no podcast lá no Spotify. Lembrando que, mais uma vez, ficamos na parceria da Mecânica MV, Alessandro Brave, tá? A VMB, Imobiliária Marim, Casinha de Varanda e H2 Físio. Recebemos hoje, então, com a maior satisfação e muita coisa interessante, muito lado B aí em relação à carreira de Jim Morrison, The Doors, Daniel Christian, meu convidado especial, então, dessa noite. Fui 2 vezes ver a banda aí, em Ibé e em Caxias. Everton aí, bacana. O William comentou, um abraço, Karina.
Um abração à Roadhouse Band. William, ó, beijão aí pra ti, cara. Dani, obrigada, meu querido, por ter topado aí meu convite. A gente conversa aí em breve novamente aí com a presença aí do Paulo diretamente de Maceió. Tem muita coisa que eu tenho certeza que você ouvinte não tem nem ideia. Nem ideia. Com certeza, com certeza. Vamos fazer sim. Vamos fazer um especial só para falar dos The Doors, né? Vamos trazer os especialistas. Isso aí. Tá ok. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Boa noite a todos. Valeu, Karina, pelo convite. Até a próxima. Valeu. Beijo, Dani. Beijo, gente. Boa semana aí para vocês. A gente volta na próxima semana, na quinta-feira, entrevistando Jacques Maciel, do Rosa Tatuada. Tchau, gente. Até.